Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez com a graça de Deus para falar das profundidades das revelações, aquelas que Deus tem autorizado aos santos anjos que o passem para nós que habitamos a terra. E a gente, fazendo parte de alguma delas, segundo a misericórdia de Deus, assim falai, assim procedei, diz a Bíblia, né? Então, hoje, a minha Bíblia está aqui, algumas eu não uso fazer anotações, né? Só quando muito necessária, então eu anoto nesse caderno. E mais aqui é a Bíblia em duas versões. Viu? Aqui, ó, é a Bíblia em duas versões, né? Esse caderno, sendo necessário, eu anoto algumas coisas, mas eu não uso fazer anotações. É o que eu já li, eu estudei, eu pesquisei, examinei, como disse Jesus, aí assim eu tento passar da melhor maneira possível, no maior amor que pode existir, porque se não amarmos uns aos outros, assim como eu vos amei, não precisa nem saber outra palavra, né? De maneira nenhuma você vai alcançar a vida eterna. Porque é com o amor com que Deus nos amou, primeiro, que também devemos amar os outros, né? Mas como é muito profundo através de revelações, uma grande maioria não conforma. Mesmo lendo, ele às vezes não entende, né? Mas não aceita também, né? Explicações. Mas a minha obrigação é passar a parte revelada. Porque a parte que está aí ao vivo para todo mundo ver, essa não precisa nem de ajuda. Se está num livro, compra o livro. Se está falando numa escola, vai lá. Se alguém sabe e você não sabe, pega o endereço dele. Vai lá perguntar. Algo que pode fazer isso, né? Porque algo espiritual tem que ser coisa de que temos que usar o máximo de respeito. Porque está em jogo não é um negócio financeiro de alguém, está em jogo não é só a vida familiar, está em jogo não é só a saúde, é muito mais do que isso. Está em jogo a vida, e a vida eterna, que ninguém quer morrer, e como diz aqui da morte, que não tem muito a ver com o que diz, eu falo sempre, mas temos que cuidar do que não morre e que está em nós, que é o Espírito, certo? Então, eu queria dizer algumas passagens, mas eu nem vou ler aqui na Bíblia, eu vou falar, né? Para começar, você vai encontrar parte delas, eu vou dando mais ou menos dica nos locais. Por exemplo, quando, no capítulo 1º do livro de São João, começa a falar da vinda de Jesus. Não essa que estão esperando agora, mas da que ele veio. Que lá está escrito, no princípio era o verbo. O que é verbo? Quase ninguém, só lê lá. Tem pessoas até que são evangélicos e que diz até que verbo é um carneirinho. Eu falo para você que eu passei por isso tudo. Verbo é a palavra. Eu sou, tu és, você sabe, você passou por escola. Então, é a palavra. Formações de frases, verbos, certo? Então, no princípio, a Bíblia está referindo no capítulo 1º do livro de São João, era o verbo, era a palavra, certo? O verbo, a palavra, vamos trocando, estava com Deus. Quer dizer, a palavra estava com ele. Ei, a palavra está com você, a palavra está com a Maria, a palavra está aí com o Geraldo. Aquela pessoa entra já fazendo um sistema orador, já passando para o pessoal o que ele tem ali para dizer. Então, o verbo estava com Deus, essa palavra estava com Deus. E o verbo era Deus.
Vamos lá agora? Eu já fiz uma live falando sobre o nosso nome, que o que vale na pessoa é o nome. Então, a palavra era Deus, por quê? Porque nós somos a semelhança dele e somos julgados pelo que falamos. O que nós falamos é da nossa inteira responsabilidade de se dar bem ou então cair na consequência, né? Então, o verbo era Deus, a sua própria palavra. E tudo que foi feito por ele, né? E o verbo, a palavra, voltando de novo, se fez carne, né? E habitou entre nós. Aí você volta nas profecias do Velho Testamento, você vai encontrar Deus dizendo: um dia eu virei e farei para mim um tabernáculo, falando de um corpo, e habitarei entre os homens, e todos conhecerão o meu nome. Vamos ver o que aconteceu? Nasceu de Maria Jesus, aquele corpo, certo? E diz lá, mesmo ali colado a essa explicação, e o seu nome, e ele disse: habitarei entre o povo e todos conhecerão o meu nome. O próprio Deus falando na profecia. E Mateus, o livro de Mateus continua dizendo: e o seu nome será maravilhoso. Vamos lá? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade? Deus eterno. Pai da eternidade, estava falando de Jesus. Viu? Príncipe da paz. Quem é o príncipe? Não é o filho do rei? Então, Jesus, né? Agora, a profundidade é fazer a diferença entre as explicações do lido e o do revelado. É aí que a gente se perde, né? Tudo bem. Aí, então, mostrou-se o nome, né? E quem realmente tinha vindo, porque tinha anunciado que virei, habitarei entre o meu povo, farei para mim um tabernáculo, e todos conhecerão o meu nome. Aí vem o que explicou mais claro: Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. No capítulo 14 do livro de São João, os discípulos se incomodaram com as expressões de Cristo. Você vai ler ali, principalmente no verso 6, vai dar uma conclusão muito forte. Então, os discípulos ficaram um pouco apavorados, né? E fez uma pergunta para Jesus, pedindo que mostra-nos o Pai. E Jesus começou a explicar: o Pai está em mim e tal, e falando algumas palavras assim, que eles ficaram mais confundidos aí. Aí até, no sentido da leitura, mostra que ele começou, parece que ficar um pouco irritado. Ele disse assim para Jesus: eu vou usar minhas palavras agora, um pouco. Vamos supor que fosse eu aqui agora dizendo: olha, Jesus, nós estamos perguntando você para mostrar o Pai para nós. Você fala meu Pai, meu Pai, meu Pai, e cadê? Mostra-nos o Pai e é o que nos basta. Lê lá para ver se não está escrito assim. Só não essas palavras que eu coloquei para facilitar a interpretação. Aí Jesus pegou e repeliu, porque quem fez essa pergunta dessa formalidade foi Filipe. Ele disse: Filipe, eu estou... Ele estava perguntando: eu quero ver o Pai. E chega. Vamos supor, vamos falar ruim, como se fosse entre nós. Chega de churumela, chega de rodeios. Mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. Ele diz: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não tens me conhecido, Filipe? Como diz tu, mostra-nos o Pai?
é o que nos basta. Se o Pai está em mim e eu nele, eu e o Pai somos um. As obras que eu as faço, não as faço de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, é que faz as obras. Crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos por causa das obras. E diz, eu sou o caminho. Primeiro ele referiu a sua ida embora. Eu vou embora. Vou simplificar as palavras. Mas vós já sabeis para onde eu vou. E sabeis o caminho. Os discípulos foram para cima novamente. Nós não sabemos para onde tu vais e como podemos saber o caminho. Você está vendo? A Bíblia não é só uma Bíblia. Pregador não pode ser só um pregador. Ele tem que ter autorização e ele tem que entrar nas profundezas, porque as coisas muito simples, muito fáceis, a interpretação, é porque não tem um Deus à altura. Então, tudo fácil nós fazemos aqui embaixo. Tem cientista aí que está fazendo coisa, ele está assustando gente. Ué, então tem que ser mais forte. E mais forte só por revelação. Jesus falou que só vai entender assim. Aí, Jesus disse, quando eles disseram, não sabemos nem para onde tu vais e como podemos saber o caminho, olha só quem fez a pergunta, os discípulos, que ouvia dele todo dia. Faltou revelação até para eles. Aí ele respondeu, olha, então eu vou usar um pouco das minhas palavras também. Eu vou facilitar para vocês um pouco, para ver se vocês entendem que em algum lugar da Bíblia ele chamou eles de tardios de entendimentos. Os próprios discípulos. E aí, veja bem, ele disse, olha, eu sou o caminho. Vocês que não sabem o caminho, né? Eu sou a verdade. Eu sou a vida. 3 coisas ele citou. Dessas 3 coisas depende toda a salvação do ser humano. Dessas 3 coisas é que nasce a sabedoria e a interpretação. Sem ser preciso você procurar um adivinhador, um formado em teologia sistemática, sem preciso você pôr terceiros no meio, até porque já temos um intermediador que faz a intermediação entre nós e Deus, Cristo Jesus. E o Espírito Santo, o professor. Quer dizer que nessa área só tem alunos. Nós não precisamos de ninguém disso, cientistas, atravessadores pelo meio. Eu sei, você vai para cá, o outro vai para lá. Não! É dessas 3 coisas que nós precisamos. Que ele citou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Do caminho, porque só por ele. Porque ele chegou a dizer, ninguém vem a mim senão aquele a quem o Pai quiser revelar. Se nós errarmos o endereço através de alguém que nos ensina o endereço errado, nós vamos pegar outro caminho, não é isso? E se nós pegarmos outro caminho, nós não vamos chegar no endereço que estamos procurando. Não é isso? Então, se nós não pegar esse caminho que ele refere, que é ele o caminho, nós estamos ferrados. Nós errou de endereço. Nós perde a condução. Nós vamos esperar a condução num lugar e ela não passa ali, o endereço está trocado. Porque os rumos, o caminho não era esse. Então, lá nas cartas de João, ele disse que tem que andar, aquele que diz que segue a Jesus tem que andar como ele andou, as pisadas do mestre. Está falando de caminhos. Então é muito importante esse eu sou o caminho, né? A verdade com mentira
pode acumular um público, mas se libertar para a vida eterna, eu duvido, porque eu faço pesquisa, quem sou eu, e entender um pouco mais quem é o nosso grande Deus, através das revelações e pedidos que faço para que Ele me ensine isso, certo? Então tem que ter verdade. Se não há verdade, é porque a mentira está presente. A mentira serve de brincadeira no mundo, diz que ela tem as pernas curtas. E ainda tem mais. A mentira só dura até a verdade chegar. Um dia a própria pessoa que falou a mentira, ele vai se sentir um réu que merece punição. Porque uma mentira pode estragar a vida de um ser humano. Por isso que Jesus às vezes repetia, em verdade, ele falava até 2 vezes. Te digo, para depois dizer. O cuidado com a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Agora vamos para o terceiro. E a vida. Se você não acertar por revelação esse caminho, essa verdade e essa vida, o que acontece? Você é um cara morto. Morto. Como aquele jovem estava ali velando o pai dele e viu Jesus passando e o seu maior desejo era aprender com o mestre. Ele largou ali o povo ali um pouquinho e saiu correndo atrás. Alcançou Jesus. Jesus parou. E ele disse, mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Aonde o senhor falar, é para cá, é para cá. Eu estou disposto a seguir o senhor. Mas primeiro, eu queria te fazer um pedido. Eu estou colocando um pouquinho das minhas palavras no meio. Eu quero fazer um pedido do senhor. Com certeza Jesus disse, faça. Que pedido você quer fazer? Que ele nem precisava, porque ele lia o cérebro. Ele lia não, ele lê. Pensar em estar passando coisas para os outros, se atacar de avarejo, pensando que Deus não está anotando, filmando, gravando tudo. Meu amigo, pelo amor de Deus, você está pisando errado. E, com certeza, Jesus deve ter feito isso, mas não porque não sabia, para testar os conhecimentos, a expressão, deixar... Porque Deus sempre deixa nós escolher as coisas. Aí, ele disse, eu sepultando meu pai, eu vou com o senhor, para o lugar que o senhor quiser. Ele disse, olha, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas tu, quer dizer, que acordou, achou a ponta do caminho, achou a verdade, achou a vida, deixa tudo para lá e vem e segue-me. Certo? Essa é a Bíblia. A parte que não está examinada. Estão lendo, interpretando por conta própria. Não estou condenando religião nenhuma, estou falando de erros e coisas que são bíblicas. Tá vendo? E vai passando para os outros aquilo que ele interpretou, que ele entendeu, que ele leu. Se ele tivesse examinado, ele tinha achado até ele no meio desse embaraço. Ele tinha achado que as coisas de Deus não podem se trocar por dinheiro. Ele tinha achado que o verdadeiro amor é muito diferente do amor que tem as coisas. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a maioria está amando o mundo. A maioria quer ver grupos, quer viver bem, às custas de graça recebeste, de graça dai. Mas tem um preço. Tudo que o elemento ganhar em cima do que não é dele, que é de Deus, e condenando pessoas ao inferno e salvando pessoas por conta própria, no significado dele, ele está tomando o lugar de Deus.
Tomando, ele não consegue, né? Essa não seria a palavra. Está tentando. Como disse o apóstolo São Paulo, eles sentam em lugares celestiais, querendo ser Deus, confundindo a mente humana, porque o Deus desse século cegou o entendimento para que não entendam a verdade. Eles não aceitam a reencarnação. O que eles pensam então? Deus faria um mundo todo lascado, tudo cheio de defeito, dá terremoto, dá tempestade, tem mosquito, tem cobras, tem tudo quanto é porcaria. Será que Deus errou na fabricação? Não, meu amigo. Deus construiu uma cadeia, tá? Começando do corpo, para mandar aqueles que o atacou a ele antes que o mundo existisse. Não tem outra saída. E dando a oportunidade de um resgate, que ele viesse sofrer e aprender ao que é realmente amor, aprender o que é honestidade, aprender o que é respeitar a Deus e aos homens. Foi para isso. E por isso que ele disse para Adão, por causa de ti a terra vai produzir espinhos, cardos, que é o pior espinho do mundo. E surgiu insetos. E ainda mais, viu? Você vai ter que lavrar a terra para você poder viver. Esse é o seu castigo. E ali deu um castigo para cada um. Vou pôr nas minhas palavras. Eva, você não ia ter dor para ter filhos, não, Eva. Talvez, quem sabe, quando eu acordasse de manhã, tinha lá uma criancinha aí do tamanho de uma bola de gude. Quem pode negar que Deus tem condições de fazer isso? Ah, mas como pegava aí e tal? Já houve até essa pergunta. Ué, é mais fácil fazer a pessoa ou cuidar da pessoa? Qual que é mais fácil? A palma da mão. Ou às vezes Deus já fazia, falava, esse serzinho aqui, ó, não precisa dar alimento não. Ele vai ficar aí, quando ele tiver aí 8 meses, aí já dá para você pegar, e aí sim ele vai começar a comer. Porque tudo de Deus tem uma explicação, e explicação lógica. Não é explicação de passar a mão na cabeça, vai e volta, faz assim, sobe no morro, passa frio, passa fome, fica tantos dias sem comer, faz um voto de trazer para a igreja, paga certinho os 10%, senão você é ladrão. Não é desse jeito que se vai para o reino de Deus, não. Isso aí é piadas. Piadas. Ô, pregadores, eu não estou atacando a sua religião, não, viu? Você viu que até agora eu não citei nome de nenhuma seita e de nenhum pregador. Eu estou falando contra pregadores falsos e nem contra ele eu não estou também, não. Eu estou falando no que vira as coisas que ele está passando. Porque vai voltar tudo para ele com juro e correção monetária. Agora. Aí depois vai cravar. Porque é o fim do mundo, então o anticristo está vindo aí, está querendo fechar as igrejas. Não, não é o anticristo que tem poder para fechar a igreja, não, amigo. Onde você está com a cabeça? Um local onde você diz que é santo, faz o povo virar santo, faz tudo. O anticristo consegue extraviar suas palavras? Onde é que você aprendeu isso? Sabe por quê que esse tipo anticristo disfarçado aí, que João diz que já estava no meio do povo desde aquela época, não é da agora, não foi por causa das profecias, não. João já falou, saiu do meio de nós. Sabe por quê? Que vai conseguir. Abra do olho, senão vai fechar a porta da sua igreja. Sua que eu estou falando, né? Não estou citando, não. Para depois você não ficar metendo a língua nos dentes e conquistando mais força, achando você contra as revelações espirituais. Que você vai complicando cada vez mais. Não entre nisso. Pegue só o que você acha que o meu desejo é melhorar você, eu e os de Deus que estão aqui na Terra. Certo? E aí, quando a igreja, que vocês chamam de igreja, porque até isso vocês falam errados, igreja é as pessoas. O templo de vocês vieram a fazer isso, ó.
fecharem as portas. Não venha com churumela dizer que é o fim do mundo e que foi o anticristo, não. Quem fechou a porta da sua congregação foi você mesmo. Porque Deus não tolera mentira. E não vai tolerar por muito tempo essa venda das coisas dele. Porque se ele te deu essa oportunidade, que muitos não tiveram, de dirigir um grupo, você não pegou só a benção, não, meu amigo. Você pegou a responsabilidade. Você pegou um livro com acertos de conta, que você vai ter que mostrar de um por um que passou nas suas mãos e que você ensinou. Então não queira. Jesus disse que não queresse, né, ser sábios. Por quê? Ele disse, porque vocês, professores, haverá de receber maior rigor ainda. Será que é só eu que tenho Bíblia? Será que sou eu que acho essas coisas? Não. É porque eu estou examinando. E aqui ele está falando o seguinte, você sendo professor, você é culpado do que o outro aprendeu, se ele aprendeu errado. Agora você vai ser parabenizado por Deus se você foi um professor que obedeceu, respeitou a palavra e ensinou certo, e ele acertou. Você tem algo mais, prezado ouvinte. Eu peço, em nome de nosso Senhor Jesus, que você deixe o like, compartilhe e quem sabe até se inscreva no canal. Esse canal é novo, né? E eu estou fazendo a montagem dele, né? Tá bastante deficiente, como vocês veem, mas está chegando uma aparelhagem, graças a Deus, que a gente vai ter um canal, né, bem melhor, mais montado, né, para não dar tanto problema como tem dado por causa da deficiência. Então, e pedindo a Deus por você, por sua casa, por alguém que estiver enfermo na sua casa, comece para você ver uma coisa, se pelas revelações não é melhor. Porque tem doença em você que você mesmo vai tirar e vai jogar fora. É assim que vai acontecer com a sua vida. É como aconteceu com a minha. E então vai acontecer com a sua. Meu Pai, eu agradeço todos os anjos do Senhor, pedindo que olhe por todos. O que pedimos a nós, para nós, pedimos aos outros que estão no mundo, aqueles que puderem ser feitos, porque o Senhor é o dono e o Pai de todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus, agradecemos o Senhor acima de tudo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.